Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana do Homeschooling Jurídico. Eu quero te apresentar hoje, então, a aula 2, sobre como o homeschooling é um diferencial na vida das famílias que fazem homeschooling. Então, o nosso tema de hoje é educação personalizada sem riscos. Como famílias estão praticando o homeschooling com preparo jurídico. Então vamos lá, vamos dar início então à nossa aula. Se você chegou até aqui, é porque sente que o modelo tradicional de ensino não está mais funcionando para a sua família. E mais do que isso, você quer garantir uma educação de excelência para o seu filho, com segurança jurídica para seguir tranquila nessa jornada. Se você não me conhece ainda, eu sou Deise Daiane, sou advogada especialista em direito de família e também mãe homeschooler. Ajudo mães e pais a se prepararem para o homeschooling e a garantir uma educação de qualidade, segura e personalizada para os seus filhos. Hoje eu vou te mostrar como é possível oferecer uma educação personalizada com preparo jurídico. E antes de começar, quero que você veja um pouco da experiência de uma mãe, a Ângela, que ela iniciou o homeschooling com preparo jurídico e hoje vivem com tranquilidade e segurança. Deixa eu te mostrar então. Caso da Ângela. Meu nome é Ângela Ferraz, eu tenho 2 filhos e nós moramos aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria de falar um pouquinho sobre a minha escolha a respeito do homeschooling, a escolha da minha família, a qual hoje nós consideramos ser a mais inteligente, a mais sábia para qualquer família que busque, né, resgatar valores dentro do ambiente familiar. O homeschooling, ele te dá uma liberdade educacional, uma liberdade de oferecer aquilo que os pais, né, aquilo que nós, como pais, consideramos ser o melhor para os nossos filhos. Isso desde valores, virtudes, né, respeito, até o conteúdo propriamente dito. Né? A nossa experiência com o homeschooling hoje é muito rica. A minha filha tem 6 anos e ela já faz um currículo básico muito bem feito. E aliado a isso, nós trazemos para ela muitas oportunidades que ela não teria se ela estivesse dentro do ambiente escolar. A Ana Clara hoje tem 6 anos, como eu disse antes, ela já consegue fazer aulas de inglês, aula de música, fazer jogos, participar de muitas coisas que ela não conseguiria, né, se ela não estivesse nessa modalidade. Eu indico a educação domiciliar para todo mundo que quer ter paz, que quer ter tranquilidade quanto ao processo educacional dos seus filhos. Nem só quanto à educação aliada a um currículo, mas quanto à educação como ser humano, a construção do ser humano. Então, eu indico a educação domiciliar e peço, né, que todo mundo que queira conhecer mais sobre isso, que vá atrás, que busque, porque hoje nós somos mais de 100 mil famílias no Brasil que já fazem a educação domiciliar. É um movimento, é uma linha, um estilo de vida que não vai mais parar. Então, assim, eu gostaria muito de deixar claro o quanto nós somos felizes fazendo educação domiciliar. De início, quero fazer uma breve revisão da aula passada. Então, na aula 1, você aprendeu que o homeschooling já é uma realidade no Brasil, que o homeschooling é uma escolha que pode surgir por necessidade da criança ou decisão da família. E que o homeschooling traz diversos benefícios, como ensino personalizado, ambiente acolhedor, flexibilidade de horários, fortalecimento dos laços familiares, educação com valores e princípios, respeito às necessidades da criança e foco nas habilidades específicas. E hoje eu quero te mostrar que é possível sim fazer o homeschooling no Brasil, mas você precisa estar juridicamente preparada. Como nós já conversamos, hoje no Brasil nós temos mais de 150 mil estudantes em homeschooling. E mesmo sem uma regulamentação específica, essas famílias seguem firmes. Por quê? Porque já entenderam
que o STF reconheceu que o homeschooling é constitucional e que a regulamentação específica sobre o homeschooling já está tramitando no Senado, através do projeto de lei número 1338 de 2022. O homeschooling não é crime. O crime é abandono intelectual. E famílias que educam os filhos em casa com responsabilidade não estão em abandono intelectual. As famílias apenas precisam saber como comprovar que não existe o abandono intelectual. Lembrando que quem faz homeschooling não vai preso, não perde a guarda e não perde o poder familiar, que é a responsabilidade dos pais sobre os filhos até 18 anos. No Brasil, nós não temos estatísticas de perda de guarda por homeschooling. Pessoas desinformadas às vezes falam isso para assustar as famílias, mas não é verdade. E eu quero te apresentar o senhor Diego, um pai educador. Há mais de 10 anos, né, como pai educador, tem vários filhos. Ele é presidente da AFESC, Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, e diretor-geral da ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. O senhor Diego, ele tem muita propriedade para trazer essa informação para vocês sobre as estatísticas no Brasil, já que estando à frente das associações, tem contato direto com muitas famílias. Então vamos ver uma fala que eu tive com ele. Uma família homeschooling, Diego, faz homeschooling. Ela já perdeu? Vocês têm essa estimativa, têm essa estatística dentro da associação de uma família que já perdeu a guarda dos filhos? Bem, que faz educação domiciliar, não. Né? Por causa do homeschooling, não teve nenhuma perda de guarda registrada no Brasil. Famílias que estão fazendo um bom trabalho em casa, têm responsabilidade, fazem um homeschooling, né, com responsabilidade. Famílias educadoras, literalmente falando, educadoras, não tem registro de perda de guarda no Brasil. E assim, né, no Brasil é assim, a perda de guarda em si é um caso extremo. Né? A gente tem relatos aqui de filhos de traficantes que não perderam guarda, filho de mulheres que atuam, né, em lugares que os senhores já imaginam, não perdem a guarda. Então, não é tão simples assim retirar uma família, né, retirar uma criança da sua família. Né? Então, a causa sendo homeschooling é algo muito longe, né, de se acontecer no Brasil. Estamos lutando cada vez mais, né, para que isso não aconteça de fato, de uma vez por todas, né, que tenha uma regulamentação e assim dê a segurança jurídica necessária adequada, né, para as nossas famílias. Mas perda de guarda, famílias, assim, não é um motivo para não começar a fazer homeschooling. Se o teu motivo para não fazer homeschooling é esse medo, gente, perca esse medo, não tem cabimento, tá? Alguma família já foi presa por fazer homeschooling? Não. Não, porque não é crime, né? Educar uma criança não é crime no Brasil. O único crime seria o abandono intelectual, né? E a família fazendo um bom trabalho com responsabilidade, né? Fazendo da forma adequada, assim, se eventualmente for processada, que é uma chance, matematicamente falando, é uma porcentagem pequena a chance da sua família ser processada hoje por crime de abandono intelectual, é uma porcentagem baixíssima, se for para comparar num todo de famílias que fazem homeschooling. Então, a chance é baixíssima de ser presa. É só se realmente a família não ter... A família tem que fazer um péssimo trabalho em casa. De fato, a criança tem que estar assim, totalmente desassistida, e daí não seria só o homeschooling, né? Teria que ter outros agravantes assim para prejudicar e chegar num caso desse. Mas família educadora que faz homeschooling com responsabilidade, também quase descartada essa chance de ser presa, né? Por causa do homeschooling. Então, como a gente pode observar, o Diego tem propriedade para falar que não existe
né, perda de guarda no Brasil por homeschooling, não existe prisão por homeschooling e não existe perda do poder familiar por homeschooling, né? Porque homeschooling não é crime. O crime, então, é abandono intelectual. É por isso que nós documentamos, nós orientamos de forma adequada as famílias para que elas possam seguir em paz e apresentar documentação para quem quer que seja. Então, como vocês viram, não existe, então, essa perda de guarda, né, por homeschooling. Mas o ponto-chave da nossa aula de hoje, o que diferencia uma família segura de uma que vive com medo, é o preparo jurídico. Então, o preparo jurídico é fundamental para as famílias que querem fazer o homeschooling. E como se preparar, então, juridicamente? Então, você não precisa virar especialista em leis. Eu estou aqui para traduzir e guiar o que realmente importa e o que você precisa saber. Veja que o fundamental para se preparar é conhecer a base legal. Então, o artigo 205 da nossa Constituição diz assim: que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, por que o homeschooling hoje é constitucional? Porque a nossa Constituição, no artigo 205, ela reconhece o direito da família e do Estado com relação à educação. Então, o Estado, ele caminha lado a lado com a família, né? Então, aquilo que a família quer pegar como responsabilidade para si, ela não vai deixar na mão do Estado. Mas aquilo que a família não pode prover, ela coloca na mão do Estado. Então, é fundamental que as famílias que querem iniciar o homeschooling conheçam a base legal, a nossa Constituição, e entendam por que o homeschooling foi declarado constitucional. Então, a família também tem que saber de onde é que vêm as denúncias, porque dentro do homeschooling, como ainda não existe uma regulamentação específica, pode haver denúncias, né? Então, a família precisa entender, vamos ver aqui na tela, de onde vêm as denúncias. Então, 60% das denúncias vem da escola, de uma retirada mal feita do ambiente escolar, quando ela faz aquela transição da escola para o homeschooling. Então, por isso que para iniciar, a família precisa de uma orientação jurídica adequada, para que 60% das denúncias vá embora. Tem também 35% de denúncias que vêm de parentes, né? Então, a família também precisa entender como conversar com os parentes, como explicar sobre o homeschooling, o que falar, né? Então, por quê? Para evitar denúncias. E também tem 5% de denúncias que vêm de vizinhos, né? Então, como que eu vou me comportar com os meus vizinhos? O que eu posso falar? O que eu devo falar? O que eu não devo falar? Então, a família precisa entender toda essa questão para poder evitar denúncias. Outra questão, a família precisa entender como funciona os órgãos públicos, como o Conselho Tutelar, Ministério Público e até eventuais processos jurídicos. Lembrando, então, que a maioria das famílias que fazem homeschooling não tem denúncia, né? Então, o que a gente tem hoje é de 10 a 15% de famílias que fazem homeschooling que tem denúncia. 10 a 15% que tem denúncia. Então, pode acontecer de ter uma denúncia? Pode, tá? Mas, lembrando que nem todas as famílias têm denúncia. Então, se a gente souber evitar uma denúncia, se a família tiver uma orientação adequada, ela evita a denúncia. Então, nem todas as famílias vão ter que receber o conselho tutelar, mas é fundamental que ela entenda como funciona o conselho tutelar, o que apresentar para o conselho tutelar, como receber o conselho tutelar caso receber uma denúncia. Mesma coisa com o Ministério Público. Como que eu vou dialogar com o Ministério Público? O que eu vou falar? O que eu tenho que apresentar? Então, ela precisa entender, né, como funcionam esses órgãos tratando de homeschooling, para que ela possa seguir em paz e saber resolver cada situação conforme as coisas aconteçam.
Então, aprender o que falar, o que apresentar, como agir, né? Entender que abertura de processo judicial hoje é raro, né? Então, de todas as famílias que fazem, 1,5% chega a um processo judicial. Então, o número é muito pequeno. E eu trouxe também aqui um gráfico para mostrar para vocês que 1,5% chega a um processo judicial. 15% das famílias têm denúncia, 1,5% chega a um processo judicial. Então, se nós analisarmos, 83,5% não tem denúncia. E as famílias seguem em paz. Então, é muito importante que as famílias tenham seus documentos organizados, que conheçam os órgãos públicos, entendam como que funciona uma denúncia, que não é sempre que acontece. Pode ser que a família iniciou o homeschooling e nunca teve uma denúncia. Mas ela precisa entender que ela tem que ter documentos organizados para demonstrar que não existe o abandono intelectual. Então, seja para quem for, para quem solicitar, se ela receber uma denúncia, se ela receber uma visita do conselho tutelar, ela vai ter uma documentação para poder apresentar. O que ela precisa ter também são registros pedagógicos do dia a dia, né? E eu trabalho com uma ferramenta especial hoje e essencial, né, que é o planner jurídico. Então, o planner jurídico, ele nos dá uma base para poder preencher o dia a dia dos nossos filhos. Então, o planner jurídico foi um planner que eu desenvolvi quando eu vi a necessidade das famílias terem algo para poder apresentar para o conselho tutelar em um só documento. Então, nesse planner jurídico, as famílias preenchem diariamente, né, todos os dias, fazem os registros ali, tanto da questão pedagógica, como também de socialização e de todo o dia a dia, de todas as condições peculiares da criança no dia a dia. Então, é um planner anual. Então, esse planner ele foi desenvolvido especialmente para documentar o dia a dia do homeschooling, com todos os registros e documentos individuais de cada criança e de forma segura. Mas eu vou te mostrar o planner, né, com mais detalhes aí na aula 3, que vai ser na próxima sexta-feira. Outra coisa que as famílias precisam ter são relatórios de progresso, de avaliações. Então, como o meu filho está hoje? Como que ele saiu da escola? Quando se retira, faz essa retirada da escola e inicia o homeschooling, então essa transição, eu sempre peço para que as famílias façam uma avaliação diagnóstica. E na maioria das vezes a gente encontra uma defasagem educacional muito grande, né? Constatando que lá na escola ele estava em defasagem. E depois, quando está em homeschooling, a gente consegue documentar e comprovar que ele está em um acompanhamento muito melhor, um progresso muito maior, né? Então, a gente consegue demonstrar essa diferença de antes para depois em homeschooling. Então, a família precisa ter relatórios de progresso, as avaliações, sejam avaliações diagnósticas, avaliações formativas, né? Todo o suporte que vocês tiverem de pedagógico, todos os documentos que eles puderem fornecer para vocês, é essencial para que a família possa arquivar essa documentação, para que, no caso de precisar mostrar para alguém, a família tem toda essa documentação. É importante também, né, armazenar e guardar isso, documentar a lista de atividades realizadas. Então, o que é feito no dia a dia? Qual que é o planejamento que a gente tem para o ano de 2025? Qual o planejamento que a gente tem para o próximo ano? E assim vai. A gente tem que ter uma organização de conteúdos, né? Por quê? Porque a gente tem que demonstrar que não existe abandono intelectual. Eu tenho que apresentar um plano de estudos. E a gente pode fazer um planejamento de estudos com base, então, nas habilidades, né, com uma educação personalizada, foca nas habilidades e cria-se, então, um plano de estudos ali individualizado para aquela criança. É importante também ter portfólios de cada criança. Então, cada criança tem ali os seus portfólios. Por quê? Uma criança é diferente da outra, uma criança tem habilidades para uma coisa, outro tem outras habilidades. Então, os pais devem fazer planos de estudo diferenciados para cada criança. Outra questão que a gente tem que cuidar é da privacidade de cada família. Então, a família precisa prezar pela sua família, pela sua privacidade, né? Valorizar o ambiente familiar, evitar exposição desnecessária, né? Compartilhar informações com sabedoria.
Você não precisa se justificar para todo mundo. Por que que você faz homeschooling? Às vezes as pessoas só querem saber algo simples e a família às vezes tem um costume de se justificar e não precisa, não é necessário. A gente explica, fala da nossa vida para aqueles que a gente tem uma maior intimidade, mas nem para todo mundo a gente precisa ficar se justificando. Então, a gente tem que analisar a situação e ver o que realmente importa ser falado. E agora, vamos fazer um resumo da aula de hoje. Então, hoje você aprendeu que o homeschooling é constitucional, que é possível educar em casa com tranquilidade, que o preparo jurídico e a documentação correta é a que protege a sua família. Com a orientação certa, é possível ter segurança e paz para oferecer uma educação de excelência ao seu filho. Eu quero mostrar agora alguns prints de famílias preparadas que conseguiram um arquivamento, né, de uma denúncia, tá? Eu quero apresentar isso para vocês, porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ah, mas não consegue o arquivamento, conselho tutelar não arquiva, arquiva sim. Então, eu quero mostrar para vocês a diferença das famílias que passam por uma preparação e depois conseguem um arquivamento. Vamos lá. Então, uma família trouxe um relato assim: boa tarde, doutora Deise, tudo bem? Trago boas notícias. A conselheira tutelar informou que cadastrou a denúncia no CIAP como improcedente. Levamos a sua carta e também uma carta com nossas razões por optarmos pelo homeschooling, bem como a agenda de atividades das crianças. A senhora sugere mais alguma medida que devemos tomar? A conselheira disse que não precisamos mais levar nada, que está tudo terminado. Então a denúncia foi arquivada. Outro caso, de um pai que também houve uma denúncia e ele também me procurou para a gente buscar aí uma solução para esse caso dele. E aí ele me mandou uma resposta, me mandou um documento ali, uma foto de documento, e depois me mandou assim, ó: nos salvasse, doutora. Que Deus sempre ilumine aí o seu caminho. Esse é um relato, né, de arquivamento de algumas famílias. E tem mais algumas questões aqui, olha, tem uma outra família que disse assim: que Deus abençoe cada dia mais o trabalho de vocês. Sou imensamente agradecida, doutora Deise, e todos da equipe também. Fui muito bem atendido por todos. Que vocês continuem assim, com essa disponibilidade e carinho ao qual fui tão bem recebida por vocês. Muito obrigada. Outra família, né, trouxe ali um feedback também muito bom. Ela disse assim: doutora Deise, tirou um peso das minhas costas. Agradeço a ela e a todos da sua equipe. Então, esses são alguns relatos que a gente recebe demonstrando o diferencial das famílias estarem preparadas. Mas, além dos prints, eu trouxe também um vídeo de uma família, né? O nome dessa mãe é Estefânia, e eu quero que vocês vejam o relato dela, o que ela fala sobre a educação domiciliar. Para quem está começando, eu diria que é algo maravilhoso, vá em frente e que busque, se possível, uma assessoria que ajuda muito, saber que caminho seguir, quais documentos ter, como se organizar, tira um peso muito grande da cabeça, porque como não existe hoje uma lei que regulamente, existe muita indecisão, a insegurança, será que é assim, será que é ali? Então, ter alguém que assessora, que ajuda, que te orienta, é algo que traz muita segurança e muita tranquilidade para o homeschooling. E eu indico a doutora Deise Daiane, que nos assistiu e nos ajudou no nosso processo. É alguém muito amável, muito carinhosa e com muita capacidade para nos orientar, para nos dizer, olha, é por aqui, vai ali, guarda isso, faz isso. Eu até brinco que eu falei para ela que eu ia até fazer um diário da minha vida. Não comecei ainda a escrever literalmente o diário, mas estou quase nesse caminho, né? Tenho usado o planner dela e nele a gente vai anotando tudo que as crianças fazem, até quando nós vamos no parque, vamos à igreja, chamamos crianças para brincar em casa. Então, tudo ali anotadinho, vamos colocando fotos, guardando. E o meu objetivo com essa semana é que você termine em paz,
segura e convicta de que é possível educar o seu filho com liberdade, responsabilidade e tranquilidade. E na aula 3, que será na próxima sexta-feira, você vai descobrir o passo a passo completo para começar o homeschooling com acompanhamento jurídico. Vai ser a aula mais prática e transformadora. Se você ainda não assistiu à primeira aula, corre que ainda dá tempo. Tenho certeza que essa semana, que é a semana do homeschooling jurídico, vai marcar o início de um novo capítulo na sua história, com mais autonomia, clareza e segurança. Nos vemos sexta-feira. Que Deus abençoe sua família. Tchau, tchau.